Olá, sou Aaron Edwards, consultor de mercado. Hoje é 15 de julho de 2025. Vamos à análise e recomendações dessa semana. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar com as recomendações. Novamente, essa semana, nenhuma ação recomendada. Não quer dizer que nós não podemos ter movimentações abruptas. Vamos já entrar na parte de análise e falar mais a respeito. Mas das estratégias que nós executamos, não estou recomendando fazer nenhum ajuste além disso. Nós vamos primeiramente falar um pouquinho do câmbio e em seguida nós vamos falar sobre a pauta principal, provavelmente é o milho hoje, mas vamos começar com o câmbio. E eu vou pegar o pincel na cor azul para mostrar claramente suporte e resistência. Muito bem. Como eu já falei várias vezes, se você não acompanha, é uma fala que eu costumo usar bastante, existe o fator cambial, que é dólar e real, e existe o fator do dólar. Muitas vezes no dia a dia, falando pela ótica do Brasil, a gente fala dólar tá forte, dólar tá fraco, mas são coisas distintas. Tem a força e fraqueza do dólar e tem o câmbio. Às vezes é o real que tá forte ou fraco, às vezes é o dólar que tá forte ou fraco. Então a gente costuma falar que a relação entre os dois, câmbio, fala que o dólar tá forte ou fraco. Vamos falar do dólar. Esse é o índice dólar. Peguei o pincel, vamos lá, índice dólar. E o que eu queria mostrar é que nós entramos em tendência de alta. Se essa tendência de alta se mantiver, nós temos aqui, muito provavelmente, um cenário em que esse mercado, passando para o verde, pode se manter com o dólar se fortalecendo. Se ficar acima dessa média de 20 dias, nós podemos ter esse dólar fortalecendo. Aqui em cima nós temos o ponto de resistência. Hoje parece que o mercado está em tendência de alta, está firmemente em tendência de alta. Recomendamos, bom, agora eu vou falar sobre o câmbio, vamos puxar agora o câmbio que vai ser mais familiar. Que a gente está falando aqui dos números que nós estamos acostumados. Vamos lá, pegar o pincel. Preto, muito bem. O câmbio tem algumas coisas que eu queria marcar. Primeiramente, sim, está em tendência de alta. Aqui nós temos a resistência. Esse aspecto é similar entre o dólar e o câmbio, mas nós tivemos esse limite vermelho aqui, esse pregão vermelho. Perdão, circulei o errado. É esse vermelho aqui, esse último. É tecnicamente uma inversão de baixa, então mostraria pressão para baixo. Pessoalmente, eu não estou dando muita bola para esse candle em particular. Pode ser uma sinalização, mas se você vem acompanhando as recomendações, nós substituímos soja que precisava ser vendido no meio do ano para abrir espaço para dólar, nós substituímos por volta desse patamar e eu não vejo motivo de mexer nessa estratégia. Está em tendência de alta, a gente está comprado abaixo do nível do suporte, se vem seguindo as recomendações, não vejo motivo de abandonar qualquer estratégia. Primeiro, resistência, que eu vou estar bastante curioso para ver, é ali um pouco essa média de 200 dias que está agora um pouquinho abaixo dos 7,77, né? Essa resistência. Então, perdão, 5,70 e poucos. Quando a gente chegar nessa resistência de 200 dias, é algo para acompanhar. Não quero dar muita atenção para o câmbio, mas para mim, o dólar está fortalecendo, a gente está vendo esse câmbio subindo. Não vejo motivo, com o que a gente sabe hoje, de apostar contra isso como tendência, não vejo motivo de ajuste. Filosofia de trabalho, como sempre, quem acompanha semana a semana sabe, a gente monta um portfólio comercial, isso nos dá as estratégias do norte, com base nisso, temporada de compra e venda, posição dos fundos e análise técnica, e a partir disso, esse amarelo, o topo da pirâmide, que é um plano de execução, é ação. Botar em prática para ter resultado. Agora vamos transicionar para fazer análise do mercado de soja e depois de milho, começando pela soja. Compartilhar a tela aqui, vou pegar o pincel, vamos ver que cor, acho que o verde fica legal. Vamos pegar verde aqui, marco verde, muito bem.
Nós estamos comprados aqui, se olhar 8 de julho, vou circular, estamos comprados, mas é uma posição praticamente neutra. E ao longo do último mês a gente tem visto essa posição comprada e caindo cada vez mais. Meu receio é que essa posição vai cair e eles vão voltar a ficar, os especuladores vão voltar a ficar vendidos, então nós ainda podemos ter soja pressionada para baixo. A soja em Chicago ainda pode cair e pode cair muito, mas isso é se os especuladores venderem. Mas eu queria fazer um pouquinho de análise só desse mercado, só para a gente se situar. Essa é o contrato de maio, poderia ter pego o contrato de março de 2026, então a gente está pensando na soja da próxima safra, né? Garantir preço em Chicago. Eu recomendei a fase 1 de hedge, que é para a gente garantir o risco climático, na segunda quinzena de junho. Se pegar, acabou pegando a alta do mercado do ano até então, nessas recomendações. Se a gente pegar o preço médio das 2 semanas que eu fiz essas recomendações, que é a segunda quinzena de junho, na realidade ficou praticamente todo mês de junho. Vamos tentar ver se a gente desenha um pouco melhor. Seria um pouco mais estreito, mais ou menos isso, né? Pegar o preço médio, a gente estaria um pouquinho acima desse período, estaria um pouquinho acima dos 10,73, mais ou menos nesse patamar. Então deixa eu desenhar um pouco mais caprichado. Preço médio das 2 semanas que eu recomendei fazer travas do ano passado seria por volta de 10,73, que seria nessa faixa. Obviamente a alta ficou dentro desse período, mas se pegar o preço médio, estaria mais ou menos nisso. Comparado com anos anteriores, não é nada incrível, mas comparado com a faixa de negociação, se a gente for pegar a faixa de negociação desse mercado, o mais alto que chegou foi 11, ou quase 11. Em 2025, o mais baixo que chegou foi os 10, o contrato de maio. Então, se a gente for pegar a alta de 10,50, baixa de 10, o preço médio seria 10,50, que estaria bem próximo do patamar atual. E a gente vê que o preço médio tá forte, né? Tá dentro, digamos, nos 30%, melhor, no terço superior de preço, a gente tem nosso preço médio de travas está dentro do terço superior de preços, que tá ótimo, né? Da alta. Pode ser que esse mercado volta, mas ter o nosso preço médio vendido, V de venda, no terço superior tá ótimo. É isso que a gente pode... Dá para fazer melhor? É possível, mas para uma gestão, ficar no terço superior de Chicago, terço superior do câmbio, terço superior de prêmio, tá ótimo. O que vai acontecer agora com o mercado? A gente está ensaiando aqui com a média móvel de 20 dias. A gente está ensaiando aqui com 200 dias. Vai cair, pode ser, se os especuladores, ou vai achar sustentação e vai voltar. Se voltar e a gente tiver oportunidades 11, 10,90, 10,80, dependendo de quando for, muito provavelmente vou recomendar mais vendas. Se subir, ótimo, vamos vender mais. Se cair, vamos segurar, assim, as posições a gente ainda está vendido, então a nenhuma ação recomendada. Talvez essa semana vai subir esse preço. Falou, caramba, Arão, você falou para eu vender, eu vendi, acertei a venda, mas aí caiu, você não falou para eu realizar lucro e já voltou de novo. A gente vende mais, não tem problema, porque para mim o risco maior, sazonalmente, pelos especuladores, é desse mercado ficar pressionado. Para mim, o risco-benefício de abandonar a posição, melhor só segurar. Então, essa é a estratégia de nenhuma ação recomendada. Se subir, a gente vai vender mais. Se continuar caindo, ótimo. A gente já está vendido. Fez bem de não sair da posição cedo. Próximo tópico é milho. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de milho. Deixa eu pegar o pincel aqui na cor... Acho que preto fica bom. Vou baixar aqui para baixo. Preto.
Os especuladores estabeleceram uma grande posição vendida ano passado, estão com uma posição grande vendida, e a notícia boa talvez fique um pouco difícil de ver, mas da semana passada, de 2 semanas atrás para a semana passada, os especuladores reduziram a posição vendida, vendendo, reduziram a posição vendida. Ainda não é uma pressão de compra, não é algo favorável, mas pararam, digamos que eles pararam de colocar gasolina no fogo e empurrar esse mercado de milho para baixo. Casado com essa notícia que os especuladores pararam de vender, no pregão de ontem nós tivemos em Chicago uma reversão técnica. O que é reversão? Se pegar, aqui está o candle, né, o alto, baixo, abertura, fechamento. Então, no mesmo pregão, você tira alta, tira baixa e termina em alta. Isso, se o mercado está em queda e você tem reversão, você termina em alta. Se o mercado está em ascensão, tira alta, tira baixa, termina em baixa, reversão de baixa. Nesse caso, mercado em queda, tirou a baixa do dia anterior, tirou a alta do pregão anterior e terminou em alta. Então, o pregão de segunda-feira do contrato de milho de safra nova dos Estados Unidos, que é o contrato de dezembro, terminou em alta. Boa notícia. Novamente hoje a gente está tendo um pregão favorável. Será que esse milho em Chicago vai recuperar? Talvez, mas o primeiro ponto de resistência, para não ficar muito... O primeiro ponto de resistência é essa média de 20 dias. O segundo é esse gap, é uma faixa onde não teve negociação. Então tem que preencher esse gap, então tem que superar. Depois eu vou fazer em verde. E depois nós temos essa média de 200 dias. Pode não ser reta. Então, vou desenhar verde. Para a gente ter um mercado forte, a gente vai ter que superar esse patamar. Não chegou. Superando aqui, vai ter que preencher esse patamar e seguir mais alto. E fazendo isso, vai ter que chegar nesse patamar aqui, que já está em tendência de baixa. Então, é um mercado que teve inversão de técnica, está em tendência, está prestes a testar a tendência da média móvel de 20 dias, tendência de alta, mas até agora, para mim, não estou com uma convicção que é um mercado com alta sustentável. Isso é milho Chicago, milho Chicago. Agora vamos ver o milho B3. Talvez essa baixada, essa oportunidade de compra do começo de julho, talvez isso foi a baixa da safra ou da safrinha brasileira. Talvez esse foi o ponto, caramba, tinha que ter comprado a baixa. Talvez essa foi a oportunidade. Como vocês bem sabem, eu não recomendei recompra. Por que eu não recomendei? Porque a temporada de compra, ela ainda é longa pela frente. A gente ainda tem agosto, setembro, a gente ainda tem uma longa temporada de compra. Então, primeira coisa que a gente tem que ter, para a gente ficar muito otimista, é tendência de alta. Ótimo, temos. Subiu, superou a média móvel de 20 dias. Segunda coisa, a gente tem que ficar em tendência de alta, que ainda não aconteceu. Será que não vai ter uma pressão de venda que nos vai levar aqui para testar essa baixa novamente? Pode ser, é muito provável que a gente tenha isso. E talvez, segurando essa baixa, talvez a gente vai ter oportunidade de comprar nessas baixas de novo. A segunda coisa que a gente tem que ter é o calendário passando. Então, se esse mercado ficar lateralizado e a gente comprar, talvez não comprou a baixa, mas está próximo das baixas e pronto para a temporada de venda. Se esse mercado for fazer o que é chamado de um double bottom, né, um fundo duplo, nós temos aqui esse nível, aí talvez ele caia, pegar em preto aqui, talvez esse mercado caia de novo, testa aqui, não consegue cair e a gente vai ter novamente a oportunidade de comprar nas baixas, sem o aperto de coração de ter que ver o mercado subir e descer, e com a confirmação que já estamos num patamar de preço que já foi testado. Então, para mim, o risco que a gente tem de não ter recomprado é fazer venda na safra e esse mercado explode para cima sem volta. Pode acontecer, tudo é possível, mas por que isso não me preocupa muito? Por que eu não estou muito preocupado que a gente vai ter esse mercado de milho explodindo para cima, sem volta, sem oportunidade de entrar comprado em um bom patamar? Já falei que é possível, mas por que eu não acho provável? Por causa disso. Tem muito milho.
Tem muito milho no Brasil, tem milho nos Estados Unidos e qualquer subida de preço, qualquer preço mais favorável, até não limpar essas pilhas de milho no Brasil, até não esvaziar milho de safra velha da safra passada nos Estados Unidos e vender o milho da safra que vai chegar nos Estados Unidos, que vai começar a ter venda de safra nova já disponível, talvez no fim de setembro, com certeza outubro aqui nos Estados Unidos. Até não levantar essa pressão de venda sobre o mercado, eu acho difícil a gente ter aquele milho eufórico que sobe sem volta. Então, para mim, ótimo, o milho deu a primeira volta, vamos ver se ele vai testar esse fundo duplo, vamos ver se ele vai ficar acima da média móvel de 20 dias, vamos deixar o calendário passar um pouquinho. Tudo bem a gente entrar atrasado no mercado, desde que a gente está do lado certo do mercado. Quem quis apostar na baixa, talvez acertou já, comprou em julho, comprou com coragem, ótimo, não tem problema. Mas a nossa metodologia de trabalho, a gente respeita a temporada de venda é longa pela frente, a posição dos fundos, essa é a primeira semana que eles pararam de vender mais, então acertar o topo, acertar o mais fundo do vale e adivinhar mercado não é o que a gente faz. A gente usa os dados, usa análises, e a gente quer um alto nível de assertividade. Agora vamos ao resumo. Não tivemos perguntas essa semana, então vamos resumir e por hoje é isso. Começando por Chicago, a temporada não é nem de compra nem de venda em Chicago, e para o milho e para a soja também. Não estamos nem em temporada de compra nem em temporada de venda em Chicago. Os fundos em Chicago já venderam milho suficiente, já empurraram esse preço do milho para baixo o suficiente que justificaria comprar na contramão dos fundos. E a tendência do milho em Chicago é tendência de baixa. No caso da soja, os especuladores estão com uma posição comprada, mas é uma pequena posição comprada. Então, do ponto de vista de um indicador de operar na contramão dos fundos, é neutro. Não está sinalizando nem compra nem venda. Pode ir em qualquer direção. Então, vamos ficar de lado. E a temporada, eu vou colocar a temporada de baixa, apesar de que tá abaixo da média de 20 dias, é de baixa, mas está testando os 200 dias. Então, a gente está num ponto de bastante sinalização. Agora, falando do mercado físico, a temporada do milho no Brasil é temporada de compra. E para a soja, nós estamos em neutro. Não é nem temporada de compra, nem temporada de venda. Então, a gente está começando a ver já uma consolidação, temporada de compra de milho no Brasil, os fundos apontando para comprar milho no Brasil, a tendência é de baixa, a gente quer comprar com o mercado pressionado em tendência de baixa. Então tem muitos indicadores que estão começando a apontar para a gente fazer compras, para a gente comprar milho no Brasil. Mas ainda essa semana eu não recomendei. Pode ser que deveria ter recomendado semana passada, 2 semanas atrás, pode ser que esse mercado não volta, mas para mim, enquanto tiver esse grande volume de milho por vender, vai ter pressão de venda. Então eu não acho que a gente vai, digamos, perder a oportunidade, né? Perder o trem e não conseguir mais estar bem posicionado no mercado de milho. Então paciência por essa semana. Comentários sobre bases ou mercado físico. O mercado físico de milho está bastante pressionado nos Estados Unidos e no Brasil e em outras partes do mundo. Atualmente tem muito milho disponível e muito milho que precisa ser vendido ou embarcado nas próximas semanas e meses. O mercado físico de soja no Brasil e nos Estados Unidos é um pouco mais animador. Existe uma demanda pela soja que traz algumas oportunidades pontuais no mercado físico.
o Premium ou Basis no Brasil deve continuar se fortalecendo ao longo das próximas semanas ou até meses. O dólar ganha força e o câmbio está plenamente em tendência de alta. Essa semana tivemos inversão técnica de baixa no câmbio, mas não estou convencido que essa inversão terá efeitos duradouros. O milho B3 conseguiu entrar em tendência de alta e parece firme. Milho, contrato de dezembro em Chicago, que é o milho de safra nova do ZEWA, teve reversão técnica no pregão de segunda-feira. A soja está tentando decidir se encontrará suporte na média móvel de 200 dias ou se terá ainda mais pressão de venda. Em resumo, é isso. Ótimo resto da semana, boa safra de milho safrinha e até a próxima.